A chave da permissão. Como vencer a autossabotagem para prosperar financeiramente? Tem mulheres que muitas vezes vêm para mim que ganham 10, 20, 30 mil reais e elas nunca têm dinheiro. Mas onde que elas suprem a falta do dinheiro? Na compra. Procrastinação. Ela está suprindo o quê no processo de autossabotagem? A falta de algo que não foi lhe dado. Que eu vejo muito hoje em dia essa questão da procura das clínicas estéticas, que deu um boom até por questão de autoestima, mas a gente sabe que realmente é onde está a raiz. Falta de identidade. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E antes de iniciar aqui o nosso episódio de hoje, quero agradecer a nossa patrocinadora, o Salão da Loi, Dona Loi, que faz aí meus cabelos nos sábados para estar aqui gravando para vocês. Então, Dona Loi, muito grata por você, né, cuidar aí de mim todos os sábados. E para iniciar hoje o nosso podcast, o nosso tema de hoje, vamos falar sobre a chave da permissão. Como vencer a autossabotagem para prosperar financeiramente? Você aí de casa já se autossabotou? Às vezes sim, às vezes não. Então fica aqui nesse episódio de hoje para vocês ver, né, um pouquinho mais sobre isso, o que pode estar te autossabotando também no dia a dia. E para estar falando um pouquinho hoje sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Priscila Gomes. A Priscila, que é mentora emocional e financeira. Pri, gratidão por você estar aqui no Natcast, né? Por a gente falar hoje sobre esse tema de autossabotagem, que eu acho que 99% dos brasileiros a gente se sabota, né? E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, falasse um pouquinho sobre você, um pouquinho do seu trabalho também. Tá bom. Eu sou a Priscila Gomes, eu sou especialista em mentor emocional. Eu comecei esse processo de autoconhecimento em 2019, através de um processo de gestação mesmo, que eu queria ter uma gestação saudável, só que eu não estava conseguindo naquela época. E depois de um tempo, depois de 3 meses, dentro dos tratamentos de terapias energéticas, eu consegui. Meu filho veio, então trouxe toda essa transformação para a minha vida. E em 2021, eu comecei de novo todo o meu processo de autoconhecimento, porque dentro do processo de autoconhecimento, você tem esse processo de autossabotagem também. Então, você vai se paralisar porque as coisas estão fluindo na sua vida. E você muitas vezes fica com medo daquele processo. E 2021 foi a trajetória que eu tenho até hoje. Vai fazer 5 anos que eu estou dentro desse processo de mudanças e é algo fantástico, tanto para a minha vida e tanto para as mulheres que também estão comigo dentro desse processo, se transformando. Sim. Ô Pri, você sempre quis ser mentora e emocional, né? E também mentora financeira, ou por conta aí das suas questões que você foi resolver, né? Você falou, opa, uma oportunidade, quero ajudar mais pessoas também eu falo que não é nem se livrar, mas assim, a se libertar, né? Dessas dores, dessa autossabotagem que a gente tem com nós mesmos. Com certeza. Primeiro, as nossas dores, elas são vistas como uma forma de proteção, né? Então, eu também, da mesma forma que muitas mulheres se veem se protegendo, eu também estava naquele processo de proteção. Eu vivia o quê? Me autossabotando o tempo todo. Eu fiquei dentro da educação durante 13 anos. E era algo que eu não me fazia bem, era algo que eu não gostava, mas eu estava ali justamente para quê? Para ter um salário. Como muitas pessoas buscam hoje só para pagar boleto, né? Então, quando eu comecei dentro desse processo, eu era servidora pública já. Então, eu falei assim, tá, é aqui que eu quero ficar? Então, demorou mais o quê?
3 anos para eu perceber isso até vir uma doença. Eu tive uma doença autoimune para eu falar, não é isso. O meu corpo já estava assim explodindo, falando, olha, você precisa caminhar para outro lugar. Não é aqui o seu lugar. E mesmo assim eu estava fazendo o quê? Fazendo o que muitas mulheres fazem até hoje, pagando boleto e tendo um salário assim razoável, que não dava para mim fazer muita coisa. Então, dentro desse processo do autoconhecimento, eu tive que me apurar primeiro. Eu tive que buscar ajuda para eu ter esse olhar para mim mesmo, para eu falar, não, agora eu preciso dar um basta nisso. E foi dando um basta, falando assim, não, a partir de agora eu vou me exonerar, eu vou olhar para outros campos, e foi aí que teve a abertura em todo esse processo dentro das terapias alternativas. Então, eu busquei isso por uma cura emocional, senão eu estava ainda impactada no mesmo lugar, né? Eu estava estacionada há 13 anos. E isso fazia com que eu só andava para trás. Eu não tinha dinheiro para nada, eu vivia contando moeda, os boletos vinham e muitas vezes os boletos ficavam ali. E quando eu ganhava um pouquinho mais, às vezes fazendo outras coisas, o dinheiro sumia. Ou aconteceu alguma coisa, né? o Tipo, carro estraga, o teto quebra, você quebra o braço, você vem uma doença, você precisa gastar com remédio. É o quê? Processo autossabotador da sua mente. Eu não posso ter mais dinheiro. Você não pode ter um fluxo financeiro bom. Aí você bate aonde? No teto financeiro. um teto financeiro. Ô, Pri, e quando você passou pelo seu processo, né? Que eu acho legal a gente falar sobre isso também para as pessoas se identificarem, né? Quando você estava ali, né, no seu trabalho, você sentia que você merecia mais, que você queria mais, que você queria uma mudança, que não era aquela profissão que você queria seguir? Você sentia isso? Sentia, mas eu comecei a sentir depois do processo de autoconhecimento. Porque para mim aquilo lá estava tranquilo. Sim. Como a minha mãe sempre almejou ser servidora pública, né, para as filhas fazerem esse processo, então para mim eu estava estacionada num processo de permissão. Então a minha mãe me deu permissão só para o quê? Para quê? Para aquilo. Quando o processo de autoajuda, de autoconhecimento veio, eu falei assim, eu posso ser mais. Eu posso ir além de todas essas condições que foram impostas para mim. Então foi aí que eu aprendi, tá, é agora. Por onde que eu vou começar? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Por onde que eu vou começar? E eu comecei pelo processo de autoajuda. Eu busquei constelação familiar, eu estudei sobre barras de Axis, eu comecei a estudar sobre neurociências. E tudo isso ia se encaixando no meu momento. E quando esses momentos vinham, eu falava, caraca, eu estou evoluindo. E cada passo que eu dava para frente, eu não retornava mais naquele, eu falo no nosso rio de cocô, eu não retornava mais para lá, era uma coisa que parecia que eu estava florescendo, sabe? Florescendo de uma forma assim que, nossa, agora eu estou me vendo. Não que as pessoas estavam me vendo, mas que eu Mas estava... você que estava se enxergando, né, Pri? Eu que estava refletindo aquilo que eu queria. Então eu sempre busquei isso. Aí a partir do momento que eu estava nessa busca, os caminhos vão o quê? Abrindo. Vão se abrindo. E foi isso que aconteceu. E em algum momento ali no seu processo, você quis desistir? Tipo, tá difícil, porque a gente sabe que essa busca, né, do autoconhecimento, da autoajuda, de se conhecer, a gente tem o nosso lado sombra, que muitas vezes a gente não quer enxergar e falar, eu sou isso, né? Então, quem passa por esse processo sabe, né, do que eu tô falando aqui, que não é um processo fácil de se passar e que muitas vezes a gente tá ali, eu quero desistir, não aguento mais. Você teve algum momento assim que você passou por isso também? Com certeza. Muitos, eu acho, muitos momentos que se fazem por isso, por conta das nossas programações, do nosso condicionamento, do ambiente onde a gente estava. E foi para mim assim, no início foi muito difícil passar. O primeiro curso que eu fiz foi de barras de Axis, que é o processo da expansão. Então eu expandi durante aquele ano. Só que no outro ano eu fiquei o quê? Estacionada. Porque para mim já aquilo lá já estava cômodo. Então eu fiquei, a partir do momento que eu expandi, eu comecei a expandir, eu fiquei no comodismo de novo. O quê? Paralisada. Porque eu não queria mais expandir a minha vida. Porque para mim aquilo dali já era o máximo. Já estava bem acima do seu patamar. É, potente, nossa, olha como eu tô, e não sei o quê.
E daí precisou vir mais uma vez o quê? O processo do caos. Processo do caos. Enquanto você não aprende, o caos vai aparecer na sua vida. E pra mim foi a mesma coisa. Sim. E daí quando apareceu o caos, que na minha vida sempre foi as doenças, foi a hora que eu falei que resistência ainda eu estou tendo que eu não estou conseguindo me liberar disso. Então, qual que era a resistência? Era o medo, era a culpa, era o processo de permissão, porque eu ainda estava pedindo permissão para ser algo a mais pelos meus pais. Então, isso tudo impactou a minha vida. Então, assim, todas as pessoas que começam o processo de autoconhecimento, vai ter aquela regressão primeiro, para depois você o quê? Explodir. Explodiu. Então, enquanto você tem essa consciência, que graças a Deus o Axis me trouxe essa consciência, eu comecei a explodir. Eu comecei a me ver e enxergar de outra maneira. E hoje eu não me paraliso. Aconteceu alguma coisa? Tá, o que eu não estou percebendo sobre isso, que eu ainda preciso perceber? O que eu não aprendi sobre isso? É o processo do despertar, que é isso que eu falo para as mulheres. A gente precisa despertar. Lá atrás, o condicionamento das mulheres, eles eram o quê? Restrita, né? Muito restrita. Submissão. As mulheres não podiam ser vistas, as mulheres não podiam ser olhadas, as mulheres tinham que ficar dentro de casa, ali no seu mundinho, cuidando da casa, do filho, do marido, da roça. Então, assim, até quando, né, esse processo? As mulheres eram traídas e tinham que ficar caladas nesse processo. Sim. Então, como que eu vou ter um relacionamento bom comigo? Como que eu vou ter uma autoimagem boa? Se lá atrás, as mulheres que foram condicionadas àquilo, não puderam ter lealdade. Ô Pri, já há 5 anos, né, que você tá Uhum. como mentora. Nesse tempo todo já que você está como mentora, o que você percebe? O que tá ligado em relação às mulheres não se permitirem, né? A gente tá falando ali que no passado a gente tinha muito restrito, a gente tinha que ser aquilo, e a gente sabe que não, mas que muitas vezes as mulheres não se permitem a isso, a ter um bom relacionamento, a ter um relacionamento, eu falo que saudável, saudável de tudo, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, porque como você falou, né, antigamente as mulheres às vezes passavam, eram traídas e muitas vezes tinham que ficar caladas, que não podia ter separações, que casamento era a base de tudo, tinha que aguentar, a mulher tinha que aguentar tudo. E muitas vezes até no trabalho, né, as mulheres não se permitem a ter um cargo maior, não se permitem a ter um salário maior. Muitas vezes as mulheres também têm esse receio de serem empreendedoras, né, de sair de um CLT, porque é uma garantia, e ir para um empreender que muitas vezes não é garantido. O que você vê como mentora que tem um bloqueio da permissão? Programações mentais. É o que mais impacta a mulher hoje. Quando você é condicionado à programação mental, que você não pode ter sucesso, que você não pode ter dinheiro, você entra numa programação mental. Quando as mulheres precisam olhar para esse processo, que elas têm essa abundância, que é delas por direito, dinheiro é delas por direito, o relacionamento saudável é delas por direito, ter um relacionamento saudável consigo mesmo, também é direito delas. A partir do momento que elas foram condicionadas a viver e sobreviver no sofrimento, através de um processo de lealdade inconsciente com o seu sistema, principalmente de tudo aquilo que as mulheres carregavam, infelizmente, se elas estão condicionadas a isso e não fazem todo esse processo de reprogramação mental, desbloqueio do inconsciente, elas vão continuar carregando aquela carta. A partir do momento que elas precisam olhar para tudo isso, honrar a história como foi, e a partir desse momento, elas começam a caminhar. Elas não precisam mais carregar a história da família delas. Porque enquanto elas carregam a história, as dores, o sofrimento, a falta de sucesso, elas vão ficar ali impactando. É mais ou menos você carregar uma pedra no pé, você não consegue ir para lugar nenhum. É a mesma coisa. Você poderia, tipo, dar um exemplo do que é, vamos supor, você falando me veio aqui, né? Se esse exemplo se encaixa nisso. Minha mãe não teve um relacionamento feliz e eu posso carregar isso de não ter um relacionamento feliz? Se encaixa mais ou menos nesse perfil? Vamos supor, minha avó não teve um relacionamento feliz, às vezes pessoas que foram criadas com avós, né?
não teve um relacionamento, o relacionamento da minha avó pode ter sido muita traição, então eu tô num relacionamento igual, né, onde eu sou muito traída. Pode ser um padrão, Ciclo repetitivo. ciclo que Se repete. você quer continuar vivendo um ciclo repetitivo de relacionamentos tóxicos, de falta de dinheiro, ou escassez financeira, né, que a gente sempre fala, se você não corta esse ciclo que você continua repetindo lá da sua ancestralidade, você vai bater na mesma porta e na mesma tecla, Até a pessoa olhar. até a pessoa olhar. Quando ela olha e ela está disposta a despertar dentro desse processo, eu falo assim, cai diretamente uma venda que foi imposta, sabe? Você começa a ter clareza de tudo aquilo que você passou. E você começa a quê? A olhar para novas possibilidades. E essas possibilidades é a partir de quando você encerra esses ciclos, esse ciclo de dor, tá? Porque as mulheres, como elas foram muito caladas e tiveram que ser expostas a tudo isso, um condicionamento de tudo isso, como que as gerações seguintes vão seguir diferente? Processo de repetição. Vai repetir, né? Vai repetir. Não tem como você não falar assim, eu vou ser diferente. Mas pode ver que em alguma área da sua vida você vai bater na mesma tecla. Por compensação. A gente fala muito na constelação, né? Que muitas vezes você não vai por amor, você vai pela dor, às vezes por não deixar o seu filho ou sua filha passar por isso que você tá passando. Que é uma coisa que a gente estava até comentando um pouquinho aqui antes da gravação, da questão dos filhos, né? Quando o filho vai, né, nessa questão da terapia, né, que os pais falam, meu filho tá precisando passar por terapia. A gente vê que o problema tá onde? Nos pais. E quem tá pagando, né? São os filhos. Por isso eu falo muito da importância do autoconhecimento, da saúde mental. E principalmente nessa questão dos padrões, né? Observar, né? Será que eu tô repetindo alguma coisa dos meus pais? Às vezes não é nem dos pais, às vezes dos avós, dos antepassados, né? Então, são coisas assim que você carrega. Eu falo assim, dentro de 2019, quando eu queria e eu precisava engravidar, o meu filho estava ali para me mostrar alguma coisa. Ele tá, mais ou menos, ele estava dizendo, eu não quero nascer nesse ambiente, não. Uma mãe surtada. Eu não quero. Você se considerava surtada? Eu me considerava. Eu era surtada, amargurada, estressada, eu tinha crise de ansiedades, meu corpo ele vivia roxo. Então, assim, são padrões. E ele veio para me dizer que ele não queria ficar ali. Então, eu precisava fazer o quê? Me curar. Se olhar, se curar. Se olhar, tá? Então, depois de um tempo que eu me olhei, eu comecei no meu processo de autoconhecimento de curas emocionais, eu estou pronto para vir, mais ou menos ele falou isso. Olha só. E ele veio de uma forma, assim, extremamente diferente. Se eu tivesse lá naquele padrão e ele tivesse vindo, eu seria a mãe que eu não queria para ele. Ô, Pri, qual que é, assim, o maior sinal hoje que você vê, que você pode falar pra gente, que a mulher, ela tá se auto-sabotando na questão financeiramente? Tem algum sinal que você pode falar que, pra quem tá nos assistindo, falar, poxa, eu tô nesse sinal aí, hein? Tô me auto-sabotando. O que você pode dizer sobre isso, sobre sinais de auto-sabotagem? Porque quando a gente fala de financeiro, todo mundo fala, opa, financeira é onde pega ali no pezinho do brasileiro, tanto da mulher como do homem, né? Então, quais são os sinais ali que as pessoas podem estar fazendo de autossabotagem financeiramente? Primeiro vem as programações de crenças limitantes, tá? Eu não sou capaz, eu não posso ter mais dinheiro, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore. Então, assim, todas essas crenças limitantes que você carrega para você, processo de procrastinação. Então, eu entro aonde? Crenças limitantes e eu vou procrastinar no dinheiro. Nossa, ganhei mais dinheiro. Tem mulheres que muitas vezes vêm para mim que ganham 10, 20, 30 mil reais e elas nunca têm dinheiro. Mas onde que elas suprem a falta do dinheiro? Na compra? Procrastinação. Então, todo esse processo de procrastinação, eu vou suprir o dinheiro lá em comprando roupa, calçado, joias, tá? E você abre todo esse campo dela, ela tá suprindo o quê no processo de autossabotagem? A falta de algo que não foi lhe dado.
A compra seria a mesma coisa que a compulsão, né? A bebida, o vício que a gente cria para encher, para alimentar. Então, você pode dizer que as crenças, né, em relação ao dinheiro, ela vem das crenças familiares e das crenças que a gente passou na nossa infância, que a gente ouvia, né? Essa questão que você falou, né? Dinheiro não dá em árvore. Minha avó falava sempre, meu pai também. Ah, você quer dinheiro pra quê? Dinheiro não dá em árvore, não. Né? Eu vejo muito também a questão da permissão do tipo assim, só rico que pode. Rico não é feliz. É. Nossa, eu ouvia isso. Rico não é feliz. Então, opa, se rico não é feliz, porque eu vou ter dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. Um exemplo básico do dinheiro não dá em árvore, tá, você compra fruta da onde? É. E como que essas crenças, né? As crenças familiares, essa crença que a gente ouvia, essas palavras que a gente ouviu muito, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, quem teve a oportunidade, às vezes, dos bisavós, né? Teve uma que eu agora falando, eu me veio, que dinheiro sempre é sofrido. E aí, o que que a gente faz? A gente vai lá, trabalha, trabalha sofrido para ganhar. E não é, a gente sabe que é com leveza e facilidade, né? Quem já tem essa consciência. O que que isso que a gente ouviu, que a gente passou, essas crenças, pode hoje nos limitar em relação ao dinheiro? Tudo. Essas crenças, elas vão te limitar em tudo. Você tem que ressignificar essas crenças. Nós temos as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. Então, você tem que fazer uma reprogramação para fazer a limpeza das crenças limitantes, porque aquele processo dinheiro não dá em árvore, então você vai trabalhar, 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 e o dinheiro ele vai voar embora. Ah, então quando o dinheiro foge é essa crença. Olha só meu dinheirinho. Dinheirinho suado, sabe? Aham. Nossa, eu preciso ter 10 empregos para eu ter um salário bom. Você vê muitas mulheres entrando às 8 da manhã, saindo às 18 horas da tarde, entra às 19 horas e sai à meia-noite. E você olha para essas mulheres, o que que elas têm? Elas muitas vezes andam de ônibus, aluguel. O vício da compra, ela tem o melhor celular, mas ela não tem um processo do quê? Da permissão dela progredir num processo, eu vou ter dinheiro para eu construir algo maior, mas não, ela precisa ser vista, então ela precisa comprar o quê? Vamos falar do iPhone 17? Ela não tem uma casa, mas ela tem um iPhone 17, que hoje no Brasil custa de 15 a 20 reais. Mil. Então, o que que ela precisa ainda? Permissão. Permissão. E ela tá gritando a permissão. E a dívida entra nisso também, Pri? Há pessoas que vivem endividadas, tipo, ganham dinheiro, mas sempre tá pagando conta, sempre tem uma dívida, também entra nessa questão. Entra, mas dentro dessa questão da dívida, a gente precisa analisar um processo do sistema. Como que foi o sistema? Será que o vô lá atrás não perdeu tudo? E essa pessoa que está agora está pagando a dívida lá do avô? É um processo louco, tá? Mas a gente precisa analisar toda a parte sistêmica também. Como que foi lá atrás? Como que o olhar desse avô me prejudicou agora para eu ganhar dinheiro e eu só ter dívidas? Compensação. Então, eu vou compensar todas as dívidas lá da minha ancestralidade, fazendo o quê? Dívidas. É que como se fosse para mim fazer parte do sistema, para mim honrar o sistema, eu vou continuar com o mesmo padrão, Ciclo lealdade. repetitivo. Então, esse ciclo ele tem que ser encerrado. Senão, as suas dívidas elas vão continuar. E se não for com você, com os Seus próximos filhos, né, netos, as próximas gerações. As próximas gerações, elas pagam por tudo aquilo que muitas vezes você não ressignificou. Ô Pri, o que você pode falar em relação ao teto financeiro? Né? O que muitas vezes a gente escuta, a mulher ela tem que ter um teto que ela pode ganhar, né? A mulher não pode ganhar mais que o homem também. Você já ouviu isso dessa questão? É medo, né? O teto financeiro é algo invisível, tá? Eu projeto um teto financeiro lá, vamos colocar 10 mil reais. Eu tenho um teto financeiro de 10 mil reais, o meu sistema só teve o teto financeiro de 10 mil. Então, eu projeto para minha vida só aqueles 10 mil reais. Eu não posso ultrapassar mais. O caso do quê? Se eu ultrapasso, eu faço o quê?
inconscientemente, carro estraga, eu fico doente, o telhado da casa se desmonta. Então, eu começo a projetar, se eu ganhar mais que o meu sistema, eu vou estar em desonra. Teto financeiro precisa ser quebrado, senão você não vai conseguir ultrapassar. E quando você ultrapassar esse teto financeiro sem ressignificar todas essas programações que foram impostas para você, o seu teto financeiro vai continuar sendo 10.000. Ô Pri, como que funciona? Fala um pouquinho, se você puder falar de algum caso que você teve de alguma aluna. É aluna? É aluna que fala ou como que é que você... Cliente, né? Aham. Você teve, assim, alguma cliente sua que você pode estar falando como que ela... Não precisa falar nomes, né? Mas, assim, como que ela chegou para você e como que foi o processo dela e como que ela saiu do seu processo, e fale um pouquinho como que funcionam os seus atendimentos também, né? Quando a pessoa te procura, tem um prazo esse processo, não tem, depende de cada cliente para cliente, o que que ela vai olhar? Dentro do Despertar Divino, dentro da mentoria financeira, eu acho que são as mais impactantes, assim. O período é de 2 meses, 2 meses e meio, até 3 meses. Depende do que a cliente está buscando naquele momento, tá? Então, todo esse processo que eu verifico início e fim, a primeira coisa que eu olho é os olhos, tá? Os olhos e a face. O processo de rejuvenescimento, muitas vezes, dessas mulheres, eles são impressionantes. Tem mulheres que chegam para mim dentro desse processo e falam assim: nossa, parece que eu estou mais jovem. Teve uma que ela trabalha em um processo médico, e ela falou assim que lá dentro do poliambulatório, acho que é isso que ela trabalha, todas as pessoas estavam falando que ela estava mais jovem, que o rosto dela mudou muito. Então, é todo esse processo de rejuvenescimento. Vamos colocar mulheres de 40 anos atrás, como que elas eram? Cansadas. Ai, Sofridas, sim, olhar olhar de falta de identidade. Com 40 anos, as mulheres pareciam que tinha quantos anos? a 60, 70. Então, quantos impactos as dores emocionais causam para nossas células? E aí entra muito a questão da autoestima, né? Porque o que eu vejo, assim, que muitas pessoas vão atrás de procedimentos estéticos para suprir a questão que a autoestima não é se você tá lá igual a gente tá aqui maquiada. Nossa, ela tá com uma autoestima um pouquinho. Ainda tem algumas coisas para trabalhar, né? Que a gente fala, gente, a gente sempre tá se trabalhando, né? Sempre tem Tem sempre se tratar. A nossa geração vai ter que se tratar pro resto da vida. A nossa geração foi a primeira geração que começou o processo de autoconhecimento. Sim. Então, a gente vai ter que seguir adiante. Até Bert Helling mesmo fala, ele com 90 e poucos anos, ele ainda trabalhava mãe e pai, né? Então, quem somos nós na fila do pão Preparar agora, parar, né? Então, assim, que eu vejo muito hoje em dia essa questão da procura, Pri, das clínicas estéticas, que deu um boom até por questão de autoestima, mas a gente sabe que realmente é onde tá a raiz. Falta de identidade. Falta de identidade. Tem, assim, você vê muito nos seus atendimentos essa falta de identidade. O pessoal fala crise, né? Crise dos 30, mas com 30 pode ser com menos também. Pode ser com menos. Comigo chega com 25, com 15. Então, assim, todo esse processo de falta de identidade. Sabe aquela mulher que sempre teve que ser muito queridinha na infância? Que fazia tudo certinho? Eu era assim. Ai, as melhores notas. Se tirava uma nota vermelha, apanhava. Então, assim, esse processo, essa construção de identidade da infância que foi imposta para aquela criança que ela tem que fazer tudo certo, para a mulher que tem que fazer tudo certo, o que ela vai carregar depois dos 25, 30 anos, se ela não tá conseguindo fazer nada certo? Então, ela se perde. E ela chega, vou falar aqui, né? Eu sempre abro alguma coisa do meu, não tenho, né, vergonha de falar sobre, eu acho muito importante até falar, porque às vezes pessoas podem se identificar, né? Você falou do perfeito, eu era filha quietinha, né? Não falava, não era de falar, porque, eu não posso incomodar meus pais. Meu pai, ele sempre foi muito bravo, desde pequeno, então assim, eu sempre apanhei do meu pai, gente. Sempre, eu nunca apanhei da minha mãe, mas eu sempre apanhei do meu pai. E aí eu falava, não. Aí às vezes o que acontecia, né? E daí já entra uma crença
limitante em relação ao financeiro, que eu acho que muita gente passou por isso e às vezes passa. Na minha infância, quando a gente ia ao mercado, quando a minha mãe fazia compra, quando a gente chegava em casa, o que que meu pai fazia? Eu olhava a lista de compra para ver se não tinha gastado a mais, para ver se não tinha comprado algo que não podia comprar, e aí era aquela briga quando comprava. Então, a gente, olha só como que é, né? A gente vai crescendo com medo da falta, Crença do não merecimento. crença no não merecimento. E as mulheres pegam o quê? Do não merecimento. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é pra mim, eu não sou suficiente. Autossabotagem. E aí entra até na questão, assim, do receber um elogio, né? Hoje não, eu adoro. Já trabalho um pouco essas questões, né? Então vai fazer 4 anos que tô nessa procura, mas a gente sempre se trabalha, né, Pri? E você falando dessa questão da filha boazinha, eu sempre fui. Só que na minha adolescência, o que que eu fiz? Se revelei. Né, que hoje eu falo a ovelha mística da família, sempre fui, não dou conta, mas pra mim, tipo, não fazia sentido. E aquela coisa também que a gente tava falando da ambiência. Como que você vai ficar num ambiente tóxico se você quer mudar? E você vê isso também nas suas clientes, assim, tá? Como que eu vou mudar se o ambiente que eu tô, às vezes, não quer mudar? Tem como uma pessoa se curar num ambiente tóxico, Pri? Não. Não tem. O que que acontece? Muitas vezes, quando as mulheres chegam pra mim, elas já estão dentro desse ambiente. Vamos falar de relacionamento. Sim. Dentro do processo de relacionamento, muitas mulheres, elas acabam, se lá atrás o pai foi agressor, elas muitas vezes elas vão se conectar com um homem agressor. Então, para elas, aquilo é o quê? Como a parte do perdão, lembra? Você precisa perdoar ele, você precisa ficar com ele, senão você nunca vai encontrar Ninguém. Então, a mãe olha, idealiza aquele homem perfeito muitas vezes para a filha. Mas aquele homem, ele é parecido com a perfeição de quem? Do pai. Então, a mulher, ela busca isso através do que ela vivenciou dentro da onde? Do ambiente tóxico da família. E não é só o ambiente da família, é a escola, é os amigos, é tudo. Você quer viver com os amigos que falam assim, contando moeda? Eu sou pobre mesmo. Qual o direcionamento que vai dar para sua vida se você fica com esse tipo de pessoa? Nenhum, né? O ambiente, ele molda, né? Ele molda as pessoas. E o mesmo coisa do reclamar, né, Pri? Como que eu já me vi em algumas fases da minha vida um pouco reclamona. Hoje eu já. Quando eu começo, opa, peraí, por quê, né? Mas e quem não tem essa consciência do reclamar, Pri? Pelo amor de Deus, me fale, o que faz com essas pessoas? Expor a Só que eu falo, gente, até o nosso corpo, quando você chega num local, num ambiente que uma pessoa começa a reclamar, eu começo a passar mal, eu saio de perto. dor de cabeça. Quem está no processo de autoconhecimento, principalmente no processo de despertar, quando ele já entra num ambiente onde tem gente reclamando, gente murmurando, gente falando sobre dinheiro, que dinheiro é difícil, aquele ambiente, o corpo vai perceber que não é mais para ele. Vai vir dor de cabeça, dor de estômago. Ai, Pri, dor de estômago. A raiva de estar presente naquele ambiente. Uhum. Então, onde você quer estar? Você quer estar com aquelas pessoas reclamonas, que ficam reclamando de dinheiro, que ficam reclamando de tudo? Ou você quer construir, junto com pessoas, o quê? O sucesso financeiro, a abundância em todas as áreas da vida. É a mesma coisa. A gente tem escolhas. E essas escolhas partem de quem? Da pessoa. Você vai escolher ficar onde? Hoje eu já não me enquadro mais dentro dessas pessoas reclamonas. Então, hoje, a minha seletividade de amigos é muito grande. E eu prefiro ficar sozinha. E às vezes você se acha assim, um pouco solitária nesse processo, porque você não se encaixa mais em algumas situações, em alguns relacionamentos. Relacionamentos não é só amoroso, né? Mas eu falo assim, às vezes Nath, eu me sinto, não é sentir solitária, mas eu falo, poxa, antigamente eu tinha tantos amigos. Eu tinha muitos amigos. E hoje? Quem realmente são os meus amigos? Porque eu já não sinto mais. Não que eu falo, nossa, tadinha. Não. É igual você falou, às vezes é melhor você estar sozinho realmente do que estar com certas pessoas.
Mas eu falo: "Nossa, é tão bom você ter um autoconhecimento, por que que às vezes o outro não procura isso?". Você acha também que às vezes as pessoas ela fica ali na zona de conforto? Que eu já ouvi, tá, eu já ouvi de amigos meus falar assim: "Por que que eu vou me futucar, mexer em algo doloroso pra mudar, sendo que pra mim tá bom isso?". Porque ela depende daquela dor para viver. Dependência emocional. Igual dos amigos. Quem tem muito amigo, ele precisa ser o quê? Visto. Diz. Porque ele não foi visto aonde? Às vezes lá na infância. Dependência emocional. Então eu vou suprir aonde a dependência emocional? Tendo muitas pessoas. Nossa, Nossa, como tinha aquela muitos pessoa tinha muito amigo. Nossa, eu tinha muitos amigos, mas eu era um pouco seletiva já nesse momento. sim. Hoje, é mínimo do mínimo as minhas amizades. Hoje eu escolho ficar sozinha. Tem algo que eu sempre falo para minhas clientes: empatia. A empatia nunca vai ser pro outro. A empatia vai ser para você, pelo que você faz por você. Nossa, soa forte isso? Aham. Mas a partir do momento que lá na sua infância você teve que emprestar o seu brinquedo que você acabou de ganhar, por você ter que ter empatia pro seu amiguinho, você perdeu a empatia ali. Aí você depende do quê? De uma dependência emocional, que você tem que suprir sempre o quê? A dar pro outro, ao invés do quê? De Você. Mães. As mães fazem o quê? Suprem o quê? Só pro filho. Dentro do processo ali, até os 2, 3 anos, que é o processo do puerpério, as mães elas acabam se perdendo. Por quê? Porque elas precisam suprir uma necessidade só do bebê. Então elas não conseguem se olhar. Verdade. Elas se perdem. E daí elas acabam perdendo mais uma vez o processo de identidade. Ô Pri, como a reprogramação mental, ela pode ajudar aí todo, né, nessa questão do processo? O que que é, né, para quem está nos assistindo que às vezes não sabe o que é uma reprogramação mental, fala um pouquinho pra gente, mas também como que ela pode ajudar nesse processo e por que que ela é tão fundamental também, né? Muito. A reprogramação mental, ela funciona da seguinte forma, vou te explicar de uma forma assim que dá para entender. O nosso cérebro, ele é um computador, tá? A gente tem um HD ali. Só que muitas pessoas, elas estão funcionando com aquele Windows de 2008, tá? Aquele primeiro Windows. Só que a gente tá onde? Num processo de evolução maior. E como que a sua vida vai para frente? Os seus programas mentais vão para frente, você rodando o mesmo programa antigo, de sim mudança. Nosso cérebro. Como que você quer que seu cérebro mude se você ainda está rodando o processo de sofrimento, de autossabotagem, de crenças limitantes? Como que você quer ir para frente se você ainda está rodando tudo isso? Então, a reprogramação mental, ela serve para quê? Para ressignificar todo esse processo que você passou. Tanto na sua infância, a gente olha para o sistema, como que foi todo aquele processo de sofrimento, e a gente começa a ressignificar de uma forma mais leve, tá? Não tô falando de leveza que você vai sair dali e você vai em uma sessão, você vai mudar a vida, tá? Igual a gente estava falando. O nosso processo de autoconhecimento vai ter que ser para o resto da vida, tá? Então, são sessões baseadas no quê? Nas suas dores emocionais. Não tem um prazo, né? Consciente. Não tem um prazo, né, Tem Pri? prazo. Porque cada vez vai abrindo algumas questões, né? Sempre. E sempre quando a gente fala sobre reprogramação, há crenças limitantes, né? Uhum. Nós temos as crenças limitantes e a crença fortalecedora, que é aquelas novas que a gente começa a rodar para a gente ir para frente, né? Porque não É o hábito, né? hábito, constância, né? Então, não é só na sessão, e é isso que eu deixo sempre muito claro, tá? Reprogramação mental é todos os dias, você reforçar. Eu sou capaz, eu sou potente, eu posso, eu escolho a minha vida a partir de agora. Então, a partir do momento que você dá essa nova reprogramação para o seu cérebro, a sua vida, ela vai ser conduzida de uma outra forma. Você vai se abrir para quê? Para infinitas possibilidades acontecerem na sua vida. Agora, se você ficar rodando aquelas crenças limitantes, que você não é capaz, que você não pode, ai, que eu sou a filhinha queridinha do papai e eu preciso ainda agradar o meu pai, ou a minha mãe, ou os meus avós, você vai continuar querendo buscar o quê? Pessoas para esse processo de dependência emocional dos seus programas mentais, tá? Então, crenças limitantes, programas mentais limitantes têm que ser reprogramados, tá? Para você começar a viver uma nova realidade. Para você,
Tem a velha frase que fala, nossa, parece que eu dou 10 passos para frente e 20 para trás. Programas limitantes, eles vão te puxar para onde? Para frente ou para trás? Se você tá rodando com o Windows de 2010. Pra trás, né? Para trás. Não vai. E aí, é isso que eu ia te perguntar, né? Por que que muitas mulheres, muitas vezes, acontece assim, dela ou subir de cargo, ou ter ali próximo uma conquista, vamos lá, vamos supor, comprar um carro. O básico, às vezes, que a gente fala, nossa, mas não, para algumas pode ser básico, para outras não, né? Mas geralmente vamos ali, carro, algo que elas estão querendo muito conquistar e conquista, e aí vem as vozes, Eu não sou né? capaz. Eu não sou capaz. O que que isso significa muito na questão da autossabotagem? Vamos pegar de novo o processo aqui, tá? Mas vamos falar o quê? Hoje você olha para o mundo, quantos homens milionários existem com fruto do seu trabalho e quantas mulheres milionárias com fruto do seu trabalho existe? Nossa, eu nem sei. Baseado em dados, as mulheres são mínimas. Não mínima, o que mais tem são os homens, né? Homens, por quê? O homem foi condicionado ao quê? Trabalhar, E a ter dinheiro, e sucesso. sucesso, E as mulheres, elas barram aonde? No sofrimento. no sofrimento. Aí entra o quê? Ai, tem um cargo melhor, tem um cargo de sucesso. Entra onde? Teto financeiro de novo. Se a mulher, ela tem um marido que ultrapassa o teto financeiro, muitas vezes o medo dela ultrapassar esse mesmo teto financeiro do marido vai barrar ela, às vezes, de ter o quê? Um cargo maior que o marido. Porque lá atrás a mãe dela também não teve um cargo grande. A mãe dela foi dona de casa. A avó também. E onde que essa mulher quer chegar? No medo? Autossabotagem, medo. O medo vai te paralisar. Ai, tem medo, vai com medo. Não vai. Porque vai chegar uma hora da vida dela que ela vai falar assim, ela mesmo estando no cargo, ela vai abandonar o cargo. Por ela, às vezes, não se culpar por estar ganhando mais, né? Você deu o exemplo aí da mulher ganhar mais que o esposo, né? Dela se culpar, nossa, eu tô ganhando mais. É a questão da culpa e o medo de ganhar. Foi o medo de ganhar. E vem a resistência. Eu não posso ultrapassar de novo o teto financeiro hoje do meu sistema. Só que o meu sistema é novo, o meu esposo. O meu marido. São coisas básicas que muitas vezes a gente não percebe. Empreender. Quantas mulheres empreendem? Muito pouco. Eu, da minha família, sou digamos que assim, tenho a minha tia, né, que empreende, mas ela sempre tá em altos e baixos. E eu sou a segunda de todo o sistema, da minha família por parte de mãe e por parte de pai. A minha família ou é concursado ou é CLT. E aí? E a sua tia que tem o altos e baixos, ela tá ultrapassando o teto financeiro de quem? Não sei. Quem chegou no nível dela? Então ela só atinge um teto financeiro, por isso que ela baixa. Por isso que tem a oscilação. As mulheres não foram adaptadas a empreender. Não. Elas não foram ensinadas a empreender. E hoje elas têm uma nova voz, um novo olhar referente a esse empreendimento, que ela pode ser mais. Mas muitas mulheres acabam desistindo no meio do caminho. Conheço mulheres fantásticas que fazem coisas fantásticas e estão na CLT. Por medo de empreender. Por medo de começar um novo negócio. E esse medo vai E paralisar. às vezes até a gente pode ser que às vezes nem tanto. Tem pessoas que falam assim, eu não ouvi na minha infância sobre, vamos supor, empreender. Mas no meu adulto eu quero empreender e às vezes eu levo essa ideia, vamos supor, para um amigo, um parente. Eu vou empreender e aí vem aquele balde de água. Mas tal pessoa tentou e não deu certo. Você não vai conseguir. Por que você não fica nesse emprego estável? Não tem nada estável, tá? Por que você não fica nesse emprego que tá estável, mas... Estável só financeiramente, mas o emocional, né? Emocionalmente, muitas vezes esse emprego, ele tá o quê? Te levando pro fundo do poço. Mas você é fantástica, você sabe fazer bolos fantásticos, você é terapeuta. Caraca, nossa, eu fui com ela, ela transformou a minha vida. Mas a transformação chegou e parou. Por quê? Porque muitas vezes ela também não dá continuidade. Porque esse processo de resistência, ele vai te barrar se você não dá continuidade no autoconhecimento, tá? Então, as mulheres, elas foram ensinadas a só se paralisar. Por isso que as mulheres, no meio do caminho, elas desistem.
Principalmente no campo de empreender. Não tô romantizando, tá? O empreendedorismo não é isso, não é fácil. Mas a partir do momento que você tem um sonho, vou construir os melhores bolos, vou fazer a melhor terapia, vou entrar nesses processos aí, tá, o que eu preciso fazer com isso? Primeiro, eu preciso me trabalhar, eu preciso me conhecer. Você levou a informação para a pessoa errada. O que a pessoa te condiz a fazer? Você não vai conseguir. Vizinho lá quebrou. Quebrou 3, 4, 5 vezes, ele quebrou. Você acha que você vai conseguir? Aí entra aquela questão medo, né? Entra o medo. E daí, se eu não conseguir, o que vão falar? Eu te avisei. E daí entra quem? A menininha, que era perfeitinha, que não podia desagradar. E daí ela entra onde? No estado do quê? De ansiedade, de depressão. Por quê? Porque ela não conseguiu mais uma vez agradar lá o papai e a mamãe. Então, tudo isso precisa ser ressignificado. As mulheres, elas precisam despertar esse poder que tem dentro delas. As mulheres foram as mais impactadas durante toda a vida. E dentro desse processo, dentro do processo do despertar, que eu chamo de despertar divino, é uma nova identidade. É o se reconhecer, é o se amar, sem depender de ninguém. Porque se você depende de alguém para te amar, para te reconhecer, você não tá indo pra frente. É tipo quebra-cabeça. Muitas pessoas falam assim, para um relacionamento, eu preciso encontrar a peça do meu quebra-cabeça, eu preciso encontrar a metade da laranja, a tampa da panela. A tampa da panela. Mas se eu for, às vezes, comprar uma panela, ela já tá vindo sem tampa? A laranja. No mercado, eu compro a laranja inteira ou eu compro a laranja que é a metade? O quebra-cabeça que eu compro na loja, ele vem incompleto? Por que esse processo de falta de identidade está falando que você é incompleto? Você veio completa. Só que você precisa se reconhecer como completa. Você precisa despertar essa identidade que é sua. Então, a partir do momento que você começa a despertar, saber quem você é, que é o primeiro passo, o seu empreendimento vai escalar, o seu empreendimento vai voar, você vai se tornar uma nova pessoa. Mas se você continuar condicionada, queridinha do papai, da mamãe, pedindo permissão, tendo vários amigos, porque a sua dependência emocional depende daquilo, você vai ficar impactada ali nas suas dores, nos seus traumas, tá? E você não vai pra frente. E muitas mulheres hoje, além de ficam adultas, casam, e muitas vezes elas vão pedir permissão para quem? Para o marido. Posso fazer um curso? E ela já tem um salário. Posso fazer um curso? Posso fazer não sei o quê? Por quê? Porque ainda elas estão gritando pela permissão. Elas estão pedindo socorro. Eu quero sair daqui. Mas e aí? Você está pedindo permissão ainda? É escolha. A gente tem escolha hoje de ter uma vida diferente. A gente tem escolha de viver uma realidade diferente de tudo aquilo que se foi. Então, a partir do momento que você pega essa escolha e preenche em você como reprogramação, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, gente, a vida escala. A partir do momento disso, você vai e você voa. Mas a partir do momento que você fica no trauma e no drama, pedindo permissão, papai, mamãe, marido, esposo, onde você vai parar? Ô Pri, e hoje, assim, quais são os seus maiores desafios que você tem em relação de trazer essa consciência aí para as mulheres no seu dia a dia? Qual é o maior desafio no seu trabalho? A escolha delas. Muitas mulheres, elas paralisam no meio do caminho. Muitas desistem do processo? Muitas, porque não é agradável. Não é como você chupar um sorvete ali na sorveteria. Não é. É desconfortável, né? É desconfortável. E quando você, dentro do processo da permissão, eu acho que é um dos mais desconfortáveis. Quando você olha, eu trabalho com mesas energéticas, e os seus bloqueios inconscientes trazem que você ainda está pedindo permissão para papai e para mamãe, é onde elas caem em lágrima. E daí tudo começa a fazer sentido. Só que daí depois, na próxima sessão, como doeu, muitas vezes elas não voltam para completar. É escolha. Elas estão escolhendo o quê? Ficar no mesmo processo de pedir permissão. Mas aquelas que dão continuidade, que buscam sim, tá, agora eu não preciso mais de permissão de ninguém. Elas começam o quê? A alavancar a vida inteira, tá?
Eu falo que não é só um processo, tá? Não é só autoestima, não é só dinheiro, não é só profissional. É uma vida inteira de construção. Mas a partir do momento que você consegue escrever uma nova história diferente de tudo aquilo que você ressignificou, agora sim eu sei quem eu sou. Então, o impacto maior é a desistência das mulheres. E os homens não desistem, tá? Eu atendo alguns homens. E os homens são muito mais rápidos no desbloqueio emocional. Eles. Ai, como que eu posso dizer? Ai, meu Deus, a palavra fugiu. Eles são. Você vê que eles são mais rápidos em mudar. Não só na mudança, você vê que. Ai, não vou saber. Ai, me fugiu. Mas assim, a mudança dos homens. É mais rápido. O processo dos homens, é essa palavra. O processo é mais rápido que o processo da mulher. Mais rápido. O homem não é apegado ao sofrimento. A mulher é apegada ao sofrimento. O homem é racional. A mulher é emocional. Então, assim, o processo de sofrimento, eu vou ficar ali, sabe a caixinha que a gente tava falando? Eu vou ficar ali na minha caixinha sofrendo pelo meu sofrimento. E a vida vai o quê? Continuar a passar. Vai passar, vai passar, vai E passar. tá passando rápido, viu, gente? E voa, tá? Voa. O processo, assim, voa. Então, o homem, pelo fato dele ser racional, ele desapega do sofrimento muito mais rápido. E o processo é mais rápido. E o processo é mais rápido. Mas eu atendo, sei lá, do ano, 2 homens. Os homens, eu vejo que para essa parte da saúde mental, eles ainda têm um certo bloqueio em procurar uma ajuda, né? Muito. Nossa, eu quero passar, eu quero. Porque eles acham que eles dão conta de tudo sozinho, né? Eu sempre dei conta. Agora eu também continuo. Mas os homens, eles não buscam muito autoajuda. Não, é mais a mulher, né? Que São mais racionais, então para eles está tudo certo, porque eles já têm sucesso, muitas vezes eles empreendem o empreendimento deles dá sucesso de primeira fase, então por que eles muitas vezes vão buscar autoajuda? Eles foram condicionados ao trabalho e a dinheiro. E o que baseia a nossa vida? O dinheiro. Dinheiro. E o homem, ele é muito do dinheiro, né? Eu acho que, eu vejo assim, né? Por conta, eu preciso trabalhar, eu quero sustentar a casa. Alguns, né? Nem todos, mas Claro. assim, eu quero sustentar ali, eu quero ser realmente o homem da casa, então eu preciso estar bem, eu preciso focar no trabalho, que até muitas vezes eles só procuram os médicos realmente quando tá ali com uma doença, alguma coisa também, né? No leito de morte. Isso. É nisso. Mas por quê? Porque eles foram condicionados Ai. ao trabalho e ao ganhar dinheiro. As mulheres foram condicionadas ao quê? Ao sofrimento. Então, tu Sempre aguentar. sempre aguentar. Eu dou conta, sabe? Aquela coisa. Eu sei que dá. Você vê muito assim, hoje eu já tenho muita percepção, sabe? Às vezes, quando eu morava lá em São Paulo, quando eu vou para São Paulo, eu percebo muito isso, né? Quando eu ando de metrô, essas questões. Eu fico olhando. Você percebe muito também, Pri, a questão da mulher, às vezes estar no masculino, na energia, né, que a gente tem ali a energia feminina e o masculino, a gente é 50-50, mas muitas vezes a mulher está muito no masculino, esquecer desse lado do feminino, né, da questão do descansar, porque o quê? O que a gente via nossas mães, nossas avós? Sempre Conta de tudo. Eu preciso dar o quê? Conta de tudo. A mulher precisa ficar doente? A mulher pode ficar doente? não pode descansar, né? Não. Eu sempre via minha mãe e minha avó trabalhando, né? Então, o que você se baseou dentro do seu ambiente? Que você precisa só trabalhar o tempo todo, você não pode ter descanso. Mas chega uma hora que o seu mental ele vai falar ou você descansa por bem Ou por mal. ou por doença. E você escolhe o quê? Por bem. Então, isso que eu ia te perguntar. Você acredita que muitas mulheres estão nesse lado masculino muito forte, que não param também, não se culpam muitas vezes do parar ali e descansar, e aí realmente ela acaba ficando doente para descansar? Exatamente. Força braçal, força mental. A mulher sempre tem que ter força. A guerreira, sabe? A mulher tem que ser guerreira. Aí postam aquelas fotos da super heroína lá. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, que você tem que ser a Mulher Maravilha. Até quando? Quanto tempo você vai muitas vezes passar nessa guerreira? Quantas guerras ainda você quer viver? Porque se você olha no campo de guerra, como que é um campo de guerra? Não é algo destrutivo?
E você está se destruindo vivendo aonde? No seu campo de guerra. Seu campo de guerra. Então, as mulheres, elas estão ainda vivendo aonde? No campo de guerra que foi imposto para elas. Por isso que elas hoje não dão conta de nada e querem fazer tudo. Elas não dão conta delas, não dão conta da casa, não dão conta do filho, não dão conta do lazer, tá? Que é uma parte principal da nossa jornada, que é o lazer, é o descanso, é o se olhar, é o ser vista, mas ser vista não pelo outro, mas por si mesmo. Então, o campo de guerra, ele mostra o quê? Que você é destrutivo. E você vai o quê? Vai viver aonde? Para você sair de uma guerra, você precisa sair como? Morto. E vem o quê? O seu corpo vem falando o quê? Que você precisa ficar doente. Doenças psicossomáticas. Daí entra várias, né? Várias, muitas. Doença autoimune, tá? Que era o que eu tinha. O que é a doença autoimune? Ela atinge mais quem? Homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres, crianças, a mulheres, crianças. Mulheres, a maioria mulheres. Por quê? Porque as mulheres precisam ser paralisadas de alguma forma. Você pode falar, tipo, algumas doenças que são, né, em relação ao nosso emocional? Câncer. Ressentimento. O câncer é um dos principais que hoje parece que onde você chega tem alguém com câncer. Mas o câncer ele está sendo baseado com o quê? Quantas dores emocionais foram guardadas dentro das suas células para elas explodirem? Doença autoimune, tá? Eu vou falar um pouquinho da que eu tive, que era a minha astenia, que ela atingia todos os meus membros superiores e a minha face. A minha representava o quê? A minha face era paralisada, eu não conseguia falar, não conseguia olhar, não conseguia mexer os olhos. Tá, eu não estava sendo vista. Eu estava paralisada, por quê? Porque quando eu comecei no processo de autoconhecimento, eu não queria estar ali. Porque estava doendo. Então eu tive que me paralisar. Eu não conseguia falar. Meu Deus. Braçal. Meus braços não se movimentavam. Eu não tinha força de braço. Eu não conseguia levantar o braço, não conseguia mexer minhas mãos. Então eu fui paralisada por onde? Pro meu trabalho braçal. O braço ele representa o quê? Direcionamento para o mundo, o trabalho, né? Algo braçal. Então eu paralisei. Por quê? Porque eu estava num trabalho onde eu não gostava. O coração é tristeza, né? Tristeza, ressentimento, mágoa, falta de perdão, garganta. Gente, O que eu dor mais de fico é a garganta. garganta. O que eu mais fico, o que mais me traz é a garganta. Engolir, o que você não tá colocando para fora, né? Processos dos ombros e das costas. Quantas dores emocionais você tá carregando? Ai, gente. A gente ri porque assim, né? A gente até comentou ontem ou no hoje, a gente estava falando porque o pessoal acha assim que nós que estamos nesse meio, né? Ser terapeuta também, sou terapeuta sistêmica, consteladora, o pessoal acha que a gente é um robô, que a gente não tem as nossas dores, né? Então, por isso que a gente tá rindo aqui, porque eu trouxe, né, muito pra essa questão do peso, que eu sinto o peso muito grande nas costas. E quantas pessoas não sentem isso, né? Muito. O pé. O que representa o pé? Tem pessoas que têm ali o tornozelo que não conseguem andar. Direcionamento. Para onde você não está direcionando sua direção, tá? Isso tudo é baseado dentro da medicina germânica. É olhar para as doenças e falar o quê? Opa, o que eu não estou percebendo aqui? A doença, ela não é uma coisa ruim, né? Que muita gente fala, como assim? Você tá falando que não é? A doença, ela te traz algo pra você olhar. O que você não tá olhando? O que você não tá olhando? E aí? Você vai continuar não olhando? Eu tive que ressignificar para eu ser curada, porque senão eu tava no mesmo processo de dor. Então, enquanto eu não ressignifiquei, dentro de um ano eu tive que fazer muita coisa. Não era certo, mas eu fiz muita coisa. A gente faz umas loucurinhas, né, gente? Então, eu fiz muita coisa para entender todo esse processo. Eu não quis acelerar o meu processo, mas eu quis ter entendimento e ressignificação. Então, a partir do momento, eu tive que fazer uma cirurgia para retirada do timo, que era uma das possibilidades. O timo, ele representa o quê? A consciência. Eu não estava tendo consciência onde que meu timo foi estragado. Eu sempre falo que ele estava estragado. A minha consciência estava estragada. Então, eu tive que fazer o quê? Ressignificar esse processo, né? Então, quando o médico me falou que eu precisava passar por um processo de UTI de 12 a 24 horas, eu quero morrer? E eu não fiz nada da minha vida? É a primeira pergunta que vem. E quando eu entrei na UTI e tinha mulheres gritando, sofrendo lá, eu não conseguia ficar lá. Parecia que quando eu acordei lá, depois do processo cirúrgico, veio aquela clareza do que eu quero viver.
Eu quero viver de forma saudável. Foi o primeiro impacto da minha vida. E eu não quero passar por isso. E você? Ô Pri, pra gente encerrar, eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? Se você pudesse deixar aqui para quem está nos assistindo uma única permissão hoje para todas as mulheres que estão assistindo, estão ouvindo, que a gente vai, né, o YouTube, Spotify, então às vezes o pessoal nos escuta, em relação a dinheiro, a merecimento e abundância, qual seria? Escolha. Primeira coisa é se escolher. Descobrir sua identidade, ressignificar suas dores, ressignificar o sofrimento que foi passado, ressignificar sua infância. Isso seria o ponto-chave. E o processo de se escolher, você vai estar escolhendo uma nova realidade. Enquanto você não escolher isso, você vai continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E culpando às vezes muitos outros, né, Pri? E achando só um culpado, tá? E o único culpado é você, tá? O único culpado de não se escolher é você. Porque hoje você tem esse direito. Eu falo para todo mundo, né? A abundância é de todo mundo por direito, é algo bíblico. E quem tá buscando a abundância? Então, hoje eu falo para as mulheres, escolham essa nova identidade. A gente tem a opção de mudar a todo instante, a todo momento, a cada milésimo de segundo. A partir do momento que essa escolha não é feita para si, sim, o condicionamento vai ficar no mesmo lugar. O hábito vai ficar a mesma coisa. Então, escolha a si mesmo, escolha o autoconhecimento, escolha o despertar, escolha uma nova identidade, que a partir desse momento você consegue viver também uma nova realidade com infinitas possibilidades. Pri, pra gente encerrar, gostaria que você deixasse aí suas redes, né? Suas redes sociais, onde o pessoal pode estar te procurando. Aqui em Foz, onde você faz os atendimentos, por onde que o pessoal pode entrar também em contato aí com você, quem se identificar. Você faz atendimentos online e presenciais? Isso. Os dois, né? Então, deixa aí pra gente suas redes e onde o pessoal pode te encontrar também. O meu Instagram é Priscila Gomes, tá? Eu hoje faço atendimentos presenciais aqui em Foz, na Central Saúde. Ela fica ali na frente da Biblioteca Pública, é bem facinho de encontrar. Sim. E me mandem uma mensagem pelo WhatsApp, quem precisar dos meus atendimentos, tá? Eu estou aqui pronta para conduzir você para uma nova realidade. Meu WhatsApp é 45 99849 5727. Pri, eu quero te agradecer por você estar aqui, né, no Natcast, por falar sobre esse tema que é muito importante a gente sempre trazer consciência e conhecimento para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, né? Então, quero te agradecer em trazer esse olhar, né, em relação ao dinheiro, porque a gente sempre tem essa questão com o dinheiro. Então, é um olhar aí muito. Eu falo que muitas vezes a gente acha desculpa, mas, poxa, será que é isso? Vamos olhar para o outro, né? Para o outro, para o emocional também, para as nossas crenças que nos limitam, quebrar, eu falo que é muito libertador. A gente sempre vai ter algo para a gente olhar, para a gente ressignificar. Igual a Pri falou, né? A gente veio numa geração onde a gente vai ter que fazer isso pro resto da vida. E realmente é real, gente. As pessoas estão muito doentes emocionalmente, carregando coisas que não são nossas. Então a gente tem que trazer essa consciência. Então quero te agradecer por você estar aqui no Natcast. Te agradeço pelo convite, tá? Foi muito grandioso estar aqui com você hoje. Com base com tudo que a gente falou, assim, é o processo, tá? A gente vive num processo que a gente precisa trabalhar o nosso mental. Senão a gente vai continuar no mesmo lugar, achando um culpado para nossa vida não dar certo. Gratidão. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.